Então estamos aqui com mais um Café e Prosa Geek nesse novo quadro e trazendo hoje Ricardo Beleza, meu brother. Meu brother! E vamos falar aqui sobre alguns tópicos aqui da cultura pop. Começando aí com Charles Bukowski, né? Charles Bukowski, então, pois é, o Sandro me chamou aqui para a gente ter esse papo geek literário, né? E aí eu cheguei de cara ali na estante da LPM, né? Pocket, tinha esse livro do Bukowski, que foi o primeiro que eu li, do Charles Bukowski. Esse é o Crônica de um Amor Louco, né? Ereções, Ejaculações, Exibicionismos, parte 1. Né? E para quem curte um pouco de contracultura, eu acho que é um dos livros indispensáveis para isso. Para quem não conhece Bukowski, assim, seria uma boa sugestão para início, para conhecer o Bukowski, o Crônica do Amor Louco? Foi o primeiro livro do Bukowski que eu li foi esse, porque esse é um livro de contos, né? São vários contos assim, e tem o 1 e tem o 2 aqui no Café e Prosa. Né? Então, mais ou menos, eu acho que seria muito legal. E falando nisso, assim, para quem não conhece o Bukowski ele faz uma narrativa em primeira pessoa, né? Que ele copiou lá do Joe Fante, né? Que era do final dos anos 30, se não me engano, Pergunte ao Pó. Exatamente, 1939. 1939. E então, inclusive, o Joe Fante foi um escritor que ficou meio perdido assim, na literatura americana e mundial, e o Bukowski, ele se apropriou dessa narrativa, mas ele era um fã do John Fante. Bom, mas aí voltando ao Bukowski, assim, então ele pegou essa narrativa do John Fante em primeira pessoa, né? Que não é o game em primeira pessoa, é literatura em primeira pessoa. E aí o que ele fez? Ele pegou e lançou, né? Ele falou com as editoras e lançou, e o Pergunte ao Pó voltou para as prateleiras das livrarias em todo o mundo, né? Graças ao Bukowski. Inclusive no Pergunte ao Pó, a edição que eu tenho tem o prefácio do Charles Bukowski, né? Então é muito legal aqui, ó. Ah, e tu tava falando dos beatniks, coisa, como é que foi? Não, então, assim, primeiro só para fazer o que tu falou, que a gente tem aqui na livraria, não sei se eu tinha que ter comentado, o Bukowski, até para nossa surpresa, quando a gente abriu a loja, é hoje o autor mais vendido da loja, né? Que o mais procurado é o Charles Bukowski, que eu tinha pouco conhecimento dele, mas o que me chama a atenção, que a gente estava comentando, é que o pessoal que procura esse autor, Ricardo, ele sempre remete o Bukowski à cultura beat, né? Aquela turma, né, da beat. Pergunta assim, se não tem Bukowski, tu tem Jack Kerouac, né? Claro, o Allen Ginsberg, o William Burroughs. Exatamente. Na verdade, não tem a ver, né? O Bukowski não era parte daquela turma, ou segundo o pessoal mainstream, o pessoal mais careta, aquela turba, né? Porque chamavam os beatniks, não eram bem vistos, né? Para quem não conhece os beatniks, foi um movimento do final dos anos 40, né? 55, no final dos anos 40 começou. Esse movimento beat na verdade, vamos botar que seja dos anos 50, final dos anos 40 e coisa. E foram precursores dos mais conhecidos hippies, né? Depois do movimento beatnik vieram os hippies, paz e amor. Paz e amor. O que aconteceu foi que veio essa pérola aqui, né? Que não tem a ver com o Bukowski, mas ao mesmo tempo tem a ver porque são ambos de contracultura. Pois é, tu acha que essa confusão que você dá, ou essa associação, é justamente porque ambos serem parte de contracultura? De contracultura? Eu acho que sim, e por terem ambos uma escrita mais livre. Uma escrita bem mais livre, porque
a escrita deles tinha a ver com a forma de vida deles, né? A forma de vida beatnik. Até porque, assim, ó, tem essa turma, né, do Kerouac, do Ginsberg, tudo, eles eram uma turma mesmo, né? Eles eram uma turma mesmo. E o Bukowski não. O Bukowski não curtia a turma. Inclusive, dizia que ao longo da vida dele, ele cultivava várias desenlaces de amizade, né? Várias inimizades, porque ele era muito sincero. Sim, né? sim, ultra sincero. Não sei se não era bipolar também. E alcoólatra era. Alcoólatra, né? Eu acho que soltava, né? Eu ouvia falar que assim, que ele tomava e escrevia e soltava. Ele escrevia literalmente o que vinha à cabeça, né? Vinha à cabeça. Os livros dele são exatamente assim, são delírios do cotidiano, digamos assim, como tá na capa, né? Ficava difícil cultivar amizade nesse sentido. É muito difícil, né, cara? Tem um documentário que eu vejo que ele dá um coice ele não é cavalo, mas ele deu um coice na mulher dele. Fazer o quê, né? Vão no YouTube ver Born into This. Born into This. Born into This. Born into this, walking and living through this, dying because of this. E tem outro troço do Bukowski que ele falava que o pior lugar para estar era numa mesa cheia de escritores, né? Então já se vê que o comportamento dele era realmente antissocial. Então não tem muito como associar ele a essa galera mesmo aí do... que eram mais de turma, dos beatniks. Beatniks, né? É verdade, Mas a gente tem toda a coleção do Bukowski na loja, atualmente sendo editada pela LPM aqui no Brasil, tanto em pockets como alguns em edição convencional. Aquela edição convencional não tem ainda. Quando chegar, me avisa que eu quero comprar. Pode deixar. Vai então, beleza. Tem mais um livro que eu inclusive presenteei meu amigo Márcio Reis. Um abraço para o amigo Márcio Reis, editor do programa Cavalos Crioulos. Um abraço para o Márcio. Aqui de Bagé, que ele é muito fã do Laranja Mecânica, né? Tanto do filme quanto do livro, né? Do Anthony Burgess. Não sei como é que fala o nome desse cara. Acho que é Anthony Burgess, né? Imagino eu. Bom, mas aí o que aconteceu com esse magrão aqui? O que acontece nesse livro é o seguinte: esse livro a capa e toda a edição é chique 10. Entendeu? Porque olha diz tu aí, mas... E ele tem no final, que nem o outro livro, que foi o que eu li, e ele tem o glossário. O glossário, ele tem o dicionário das gírias que a galera falava ali, né? Que a galera do Alex, da turma do Alex cita durante todo o livro. Exatamente. Né? Mas eu vou deixar para tu falar mais um pouco. Então, essa edição é uma edição da editora Aleph, que ela vem reeditando os clássicos de ficção científica de uns anos para cá, e tudo com uma edição bastante caprichada, com tradução impecável. E particularmente essa edição do Laranja Mecânica, que é uma edição comemorativa de 50 anos. Chique 10. Ela tem uma capa de proteção, ela é toda feita em papel couché, que é difícil de tu achar hoje uma edição, um livro, né, com esse tipo de papel mais barato normalmente, né? E além do glossário, que já era uma espécie de extra da edição normal, ele tem vários extras a mais, né? Nessa edição especial, é verdade. Como notas de tradução, notas do editor e, que eu acho que é o mais legal, que é algumas ilustrações do Dave McKean. O Dave McKean é o artista capista de todos os Sandman do Neil Gaiman. Inclusive o Gaiman, se eu não me engano, fez um filme que é meio animação, que eu não lembro o nome, mas é Máscara de alguma coisa. É um filme dirigido pelo Dave McKean e roteirizado pelo Neil Gaiman. Um filme muito legal, muito bonito, que a arte toda do Dave McKean está muito presente ali naquele. Para quem curte as capas do Sandman, vai curtir muito as ilustrações aqui do Dave McKean. E para quem curte Laranja Mecânica, isso aqui tanto para presente para um amigo ou para ter, isso é indispensável. Fã de ficção científica, leitura obrigatória, e um livro para pensar, um livro para refletir bastante, aí uma ficção científica de primeira linha. E para as psicólogas que atuam na terapia cognitiva comportamental. Então uma das capas do Sandman, que é o que a gente tem o volume 4 do Sandman, edição especial, que é essa aqui do Dave McKean, que é esse artista que ilustrou essa edição especial do Laranja Mecânica, né? Dave McKean. Então agora vamos falar do Frank Miller, né?
que é o autor do Sin City, né, essa obra autoral, que o Ricardo é outro consumidor voraz aí de Sin City. É verdade, esse livro inclusive eu trouxe porque não tem que vir aqui, tem que pedir para trazer de novo, porque eu comprei o último exemplar. É De Volta ao Inferno, né? De Volta ao Inferno. E esse é muito legal porque esse não foi filmado ainda pelo Robert Rodrigues, né, que filmou o Assassino Amarelo, A Grande Matança. O primeiro o segundo é a Dama Fatal, né? E essa história, diferente das outras, tu leste também essa história? Sim, eu li. Eu achei muito legal porque tem um certo momento que o protagonista, que é um protagonista muito legal do De Volta ao Inferno, que é um cara que ele é forças especiais, assim, né? E ele quer ser artista. É um cara meio surtado, assim. É um cara muito surtado, E aí eu só sei que acontece que os caras atiram um dardo com droga, com LSD, sei lá o que tinha naquela droga. E aí o cara começa a ver coisas e é uma parte que eu achei muito interessante, né? Porque nesse livro, então, por exemplo, você não precisa usar drogas e você lê e vê como se estivesse sob efeito de drogas. É um livro, eu acho que politicamente correto por isso. Fazendo um adendo, pais e mães, não venham na loja procurar Sin City para dar para o seu filho menor de idade. Sin City não é para crianças. A partir de 18 anos. Quadrinhos adultos. E tem algumas pessoas, inclusive um amigo meu, entre aspas, não que ele seja corno, mas entre aspas, veio pegar e me dizer o seguinte, assim, ó, cara, tu lê quadrinho, meu, tu tem algum problema? Vai ler um livro, cara, tu lê quadrinho. Cara, não tem nada que ver, entendeu? Se o cara curtir a arte de um quadrinho, assim, não tem nada, isso aí não tem nada que ver, é outra história, tem quadrinho para adulto e vou aconselhar as pessoas, assim, ó, quando começa o inverno, começa aquele cinza em Bagé, assim, né? Tem uma amiga minha que sai pra rua e diz assim, hoje está um fog londrino. Verdade. E aí eu digo assim, ó, não, o negócio é o seguinte, olha só, pega ali um quadrinho bem colorido, né? E levanta o alto astral, o quadrinho levanta o alto astral nos dias de inverno. Inclusive, o que tu me diz deste quadrinho? Então, o Watchmen, é bom tu citar, que é o Alan Moore, que é o autor do Watchmen, junto com o Frank Miller, no final dos anos 80, que começou a difundir o quadrinho para adultos, né, Para adultos, exatamente. E até essa pegada de super-heróis, principalmente o Watchmen, né, com super-heróis meio com essa pegada sombria. Anti-heróis também, Anti-heróis, né? Inclusive que está sendo contestado nessas adaptações da DC agora, né? O pessoal está dizendo que a DC está tendo uma pegada muito sombria, né? Em contrapartida da Marvel, que está dando uma pegada bem mais light, bem mais cômica, né? E estão associando essa pegada sombria a não ter tido tanto sucesso de bilheteria quanto a concorrente da Marvel. O que eu discordo, eu acho que simplesmente é uma questão de roteiro e de ponto de vista que talvez não tenham acertado até aí. Mas, voltando ao quadrinho, o Alan Moore e o Frank Miller justamente são os dois autores que difundiram esse quadrinho como para adulto, né? Não que eles tenham criado de forma alguma, porque que tu mesmo citou agora há pouco, a gente estava conversando, autores bem mais antigos que já... Moebius, né? Que já tinham... Com Jodorowsky. Mas é que na década de 80 teve uma grande difusão dos quadrinhos com revistas, que nem a Víbora espanhola, a Animal brasileira, que traziam quadrinhos do mundo inteiro, principalmente europeos, né? E a heavy metal mesmo, né? A heavy metal também. E que teve dois filmes, como a gente estava falando ontem, né? Duas animações, né? Longa-metragem. Um primeiro eu vi no Avenida, Extinto Cinema Avenida, aqui em Bagé. Mas voltando ao que a gente estava falando, então, sobre o quadrinho para adulto. Isso, talvez esses dois autores eles tenham trazido para o mainstream o quadrinho para adulto, né? Que talvez antes ficasse um pouquinho mais à margem, né? Sim. E estourou com o Watchmen aí na década de 80. Né? Eu acho que tu está correto, porque se o cara pegar o Watchmen e pegar um Rancherox do Tamborim Liberatório, o Tamborim Liberatório eles pegam muito mais pesado, assim, então é uma literatura mais underground mesmo, né? Mais marginal, assim.
Já o Watchmen tem essa coisa, né, de ser um quadrinho mais adulto, mas, como é que eu vou te dizer, de certa forma, não tão ácido assim quanto alguns outros autores, né? Alguns outros... Na verdade, quadrinho não dá para falar autor, né? No quadrinho a gente tem que falar do argumento, do roteirista, e do desenhista, né? É mais ou menos isso. Dave Gibbons. O Dave Gibbons é o desenhista do Watchmen. Que já teve filme, né? O filme, inclusive, bastante literal, né? Adaptado pelo Zack Snyder, que é o diretor dos atuais Batman vs Superman, o Homem de Aço também, né? E que está filmando agora o filme da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça. Que já mudaram só o produtor, que botaram o Geoff Johns, que é o cabeça lá da editora, para talvez dar essa pegada mais light, né? Mas a adaptação do Snyder para o Watchmen, ela é bem literal, né? Não sei, para quem curtiu o filme, quem curte o quadrinho, talvez seja uma das adaptações mais fiéis de quadrinho para o cinema que eu lembre, assim, porque ele praticamente filma quadro a quadro do quadrinho do Watchmen, né? Eu achei bem legal. Tem um amigo meu que não curtiu muito, assim, o Guilherme Nonticuri não gostou muito do filme e tal, ele é meio contra o Zack Snyder, mas eu gostei daquele filme, achei bem legal, e achei legal que, tipo, as músicas, né, a trilha sonora bem boa. Que é justamente, talvez, o que acrescenta, né? Porque quando a gente está lendo, a gente só imagina uma trilha, ele colocou uma trilha bem... Exatamente. E o Alan Moore não para só no Watchmen, né? Tu é fã do Alan Moore, já leu Não, nós temos... Tem a saga do Monstro do Pântano, né, que ele começou na DC, depois ele criou, agora que ele continua escrevendo a Liga Extraordinária, que nós temos na loja aí, que é aquela, uns personagens clássicos de literatura, né, Alan Quartman, Tom Sawyer. O Tom Sawyer foi acrescentado naquele filme horroroso. O Tom Sawyer não tem balão. Mas então, a gente estava falando justamente dele, porque junto com o Frank Miller, nessa mesmo período que o Frank Miller lançou o Cavaleiro das Trevas. Tá, mas agora eu quero saber uma coisa, porque eu nunca li a Liga Extraordinária, eu quero saber um lance assim. Então, quais são os heróis que aparecem naquele filme da literatura, tá? Que tá no quadrinho. Tipo, naquele filme aparece a Mina, tá no quadrinho. que é a Mina, a mulher do Drácula, né? Mina Murray, que ela tá no quadrinho. O Homem Invisível. O Homem Invisível tá no quadrinho. Tá no quadrinho. O Alan Quarterman tá também. O Nemo. O Nemo também tá, só que Verne, né? É bem diferente daquele ali que tá bem no filme. Bem diferente daquele que tá no filme. E o Dr. Jack e o Mr. Hyde também. E o Mr. Hyde, só que o Dr. Jack e o Mr. Hyde do Alan Moore é punk, vale conferir. Completamente diferente do filme. E o rapazinho aquele, o Dandy aquele. O Dandy aquele que tinha um quadro, e aí se detonasse o quadro, matavam ele, aquele ele tá no filme. Ah, sim, do Oscar Wilde. Do Dorian Gray. Dorian Gray. Aquele não tá no quadrinho. Aquele não tá no quadrinho. Tá. É porque assim, o quadrinho começou com o livro 1 e 2, pelo sucesso ele começou a escrever a trilogia O Século dos quadrinhos. Então, na verdade, hoje a Liga Extraordinária, ele escreveu a Liga depois a Liga original, que é a Mina Murray, o Alan Quartman, o Dr. Jekyll, o Homem Invisível e o Capitão Nemo. Depois ela vai mudando ao longo dos séculos, porque ele tem o Black Dossier, que é o posterior ao livro 1 e 2 da Liga Extraordinária. Depois nós temos 1909, 1969 e 2009, que é a trilogia O Século, que é o que ele escreveu os 3 últimos livros da Liga Extraordinária, que nós temos aqui na loja, inclusive. E cada um desses livros, com exceção da Mina Murray e do Alan Quartman, os demais membros mudam da Liga. Ao longo. Aí ele inclui outros personagens históricos. Vou deixar para o inverno do ano que vem. Mas vale a leitura. Inclusive nós já temos um vídeo falando só sobre a Liga Extraordinária, a trilogia O Século, uma edição super top da Devir, com uma tradução muito show e uma capa dura, espetacular. Aqui tem na loja também. Vale. Chique 10. Então é isso.
Ricardo, obrigado pela presença. Muito obrigado por ter Tranquilidade, seu colaborado chamado. conosco. Mas é isso então, obrigado. Tá? Não esqueça de curtir o vídeo e assinar nosso canal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.